Diabetes juvenil, em parceria com outras instituições, o número de casos de diabetes do tipo 1 no Brasil cresceu 5%. Sobre esse assunto, a gente chama agora a Ana Rebeca Passos ao vivo para conversar com a gente. Ana, bom dia, seja bem-vinda de volta ao Manhã Cidade. É um dado que chama muita atenção, né? Tem motivo para isso, Ana? Né, que as pessoas estão procurando cada vez mais cuidar da saúde, procurando também os postos de saúde, né, do seu bairro para poder monitorar essa doença, já quando você percebe alguns sintomas importantes, tá? Que identifique, que diagnostique a diabetes tipo 1. E vale lembrar, Renata, que essa doença atinge mais crianças e também adolescentes. A gente chamou aqui para conversar com a gente um pouco mais sobre esse assunto a Larissa Nunes, que é médica aqui no município. Larissa, bem-vinda, bom dia para você. Quais são os sintomas logo de cara? Os sintomas são o seguinte: se você está apresentando uma perda de peso sem fazer dieta, o aumento da frequência urinária, acorda mais vezes de madrugada para urinar, ou uma sede excessiva, isso já é um alarme. Existem outros sintomas também. Se você tem ferida que não cicatriza, se você começa a apresentar infecções de candidíase de repetição, isso são sinais de alerta para a gente buscar, fazer o exame e identificar o diabetes. E aí, é motivo de preocupação quando a gente fala em crianças e adolescentes? Pode ser genético, é? Em relação à diabetes tipo 1, né, ela comete mais crianças e adolescentes porque é uma falha pancreática. No caso, o diabetes ela é causada por uma falta de insulina ou por uma resistência à insulina. Nesse caso das crianças, eles são insulinos dependentes porque eles não produzem adequadamente a insulina, que é o hormônio que faz com que retire a glicose do sangue e distribua para o organismo. Quando a gente não tem a quantidade de insulina adequada, a concentração de glicose no sangue fica aumentada e gera o diabetes. E essa concentração aumentada de glicose no sangue pode gerar várias complicações, né? Como a gente tem como complicações ao longo prazo, a gente pode ter a retinopatia diabética, que é o que pode levar à cegueira. Podemos ter pacientes com insuficiência renal crônica, chegando à hemodiálise. Podemos ter também amputações por problemas circulatórios. Inclusive, o diabetes é a principal causa de amputação no Brasil de forma não traumática. Ô Larissa, e a gente fala assim, menino, para de comer doce. A gente volta tudo logo para o açúcar. Mas uma alimentação, não é? Uma má alimentação, no geral, já pode influenciar para isso? Sim. Inclusive, esse aumento de números, além da acessibilidade às unidades básicas de saúde, a exames e diagnósticos, a gente tem esse número crescente devido à obesidade e da alimentação não saudável, né? Então, o sedentarismo também contribui bastante. Então, obesidade e sedentarismo seriam hoje os fatores de riscos externos que mais contribuem para o diabetes. Agora, aqui no município, tá? Tem algum sintoma, identifiquei em casa, no meu filho, ou na minha mãe, no meu pai, enfim. Como eu posso procurar atendimento aqui na cidade de Caruaru e se os medicamentos, né, o material é disponibilizado? Certo, veja só, se você apresenta um desses sintomas, ou se você tem na sua família alguém com diabetes, né, é importante fazer o rastreamento que a gente chama, ou seja, procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, para passar por uma avaliação médica, onde serão solicitados exames, e se caso a gente confirme o diagnóstico, vai ser iniciado o tratamento. No caso da diabetes tipo 1, que é o tema que a gente está falando agora, o paciente se torna insulino dependente. Essa insulina ela é distribuída pelo município. O paciente faz a consulta, leva a receita para casa, onde ele vai fazer um registro na Secretaria de Saúde e recebe gratuitamente pelo município essa insulina mensalmente. Tem aquele material também que é um papelzinho, como é que chama? Aquela fitinha. Você compra a caneta, né? Além da insulina, o município disponibiliza, né, que o paciente tenha o controle dessa glicose, porque além de tratar, não é só usar um remédio, você tem que ter o controle. Por isso que eu digo, qual é a diabetes mais perigosa? É a diabetes que é maltratada, a diabetes que não tem controle. Então, eles também oferecem aqui no município o glicosímetro, as fitas e as lancetas para que o paciente diariamente possa acompanhar o seu nível de glicose. E aí só vai realmente, as pessoas ficam logo assustadas, pode levar à morte, mas como você disse, só leva à morte se não for cuidado. Isso. O diabetes, como toda doença, se tiver um bom controle,
Como é esse controle? Eu sempre digo, mas eu tomo meu remédio direitinho. O diabetes ele tem que ser um tratamento multifatorial. O paciente ele tem que iniciar atividade física, ele tem que fazer uma dieta regular, inclusive nós temos nutricionista em todos os postos de saúde da cidade, e ele deve fazer uma... digamos assim, se organizar para que mude o estilo de vida, porque não adianta ser uma mudança temporária, porque a diabetes ela é uma doença crônica. Tem gente que usa o medicamento, aí diz assim, não, mas minha glicose agora está em 99, está em 80, eu me curei. Diabetes não tem cura, diabetes tem controle. Então, é muito importante que seja feito todo esse engajamento, uma mudança de estilo de vida mesmo, para que haja um controle e evite as complicações. Ô, doutora Larissa, e uma última dica, não vale você tomar o remédio, a medicação, com um pedaço de doce, né? Não. Eu conheço gente que faz isso. A gente também tem um outro problema, porque a doença em si causa no psicológico dos pacientes essa necessidade de comer doce, porque ele é proibido. Então, tem que saber, diabético não pode comer açúcar. Eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu tenho vários pacientes que me dizem, mas eu como do açúcar preto, e o açúcar preto é saudável. O açúcar preto ele é mais saudável do que o açúcar branco e refinado, mas para o diabético ele é contraindicado. O açúcar do diabético é o adoçante, né? Passada. Então tá certo. Larissa Nunes, médica, muito obrigada pelas informações, tá? Então vale a pena ficar atento. E em caso desses sintomas, não é isso? Fazer xixi demais durante a noite, boca seca e perda de peso sem estar realizando dieta, né? Ou seja, uma perda de peso sem explicação. Você deve procurar. E outra coisa, todas as pessoas a partir de 45 anos devem fazer o rastreamento para diabetes. Então, fica a dica aí. Qualquer coisa... Então, um recadinho vai para Mário e para Renata, que já passa dessa idade. Mário, Renata, esse é o assunto de hoje. Vale a pena ficar atento. Engraçada. Disseram uma frase aqui, viu? Aquela que você gosta de pedir.